O advogado e influenciador baiano João Neto teve seu registro profissional suspenso preventivamente por 90 dias pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, após ser preso em flagrante por agredir sua companheira em Maceió em abril de 2025. A suspensão, que é o prazo máximo permitido, foi determinada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia em 8 de maio de 2025. Finalmente, hein? Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. A gente estava aguardando isso, né, Dai? Olha, Ana, sim, finalmente ele recebeu aí, perdeu, né, a OAB foi suspensa, então tem todo um processo, é possível que caiba recurso, é possível que ele ainda volte a ter a OAB em algum momento, sim, mas foi suspensa nesse momento. Só que tem uma questão, a gente falou sobre o João Neto aqui no mês passado, quando aconteceu a agressão, quando ele foi preso, mas ele foi solto, tá? Ele está nas ruas. Enfim, ele está nas ruas. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria que mostra o que o João Neto ele fez à época, que mostra o que a OAB fez com a solicitação que foi feita diretamente pela a polícia. Após a prisão, as pessoas comunicaram à OAB, olha, o João Neto fez isso, vocês não vão se posicionar, a imprensa cobrou muito da OAB uma posição, e a OAB informou que abriu um processo interno, tanto a OAB de Alagoas informou que abriu um processo interno e que estaria remetendo esse processo para a OAB da Bahia, que é onde era a OAB, que ele tinha um registro para atuar no país, e a partir disso, esse processo ele começou a andar, né? Nesse momento, hoje, a gente teve a finalização desse processo, e é interessante que o processo ele foi finalizado praticamente no mesmo dia em que o João Neto teve a solicitação, o pedido de prisão revertido para a prisão para regime semiaberto, para regime aberto, perdão. No entanto, com algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira, como o distanciamento da vítima, logicamente. Então, tem algumas mudanças aí que ele vai ter que seguir na vida dele se ele não quiser voltar para trás das grades. Mas eu acho que é importante que a gente lembre aqui que o João Neto ele era uma pessoa que se apresentava como um ex-policial. E ele, de fato, é ex-policial, mas sem nunca ter tido atuação. Por quê? Porque ele não passou sequer no curso de formação de soldados da PM. Então, até quando a pessoa se apresenta como ex-policial, sem ter nunca atuado na área, só porque passou no concurso, mas não passou no curso de formação, eu já desconfio bastante desse posicionamento dessa pessoa, né? E aí, né, a matéria do G1 que a gente está trazendo aponta que o registro foi cassado após a agressão, a denúncia, perdão, né, suspeita de agressão à namorada. De acordo com a OAB, apesar de João Neto ter sido preso por agressão, o processo ético e disciplinar instaurado por causa do comportamento dele nas redes sociais e em diversos veículos jornalísticos, dentre outras condutas irregulares, foi o que motivou a suspensão do registro. E é exatamente isso que eu gostaria de destacar, Ana. O registro foi suspenso, não foi pela agressão à namorada, foi por conta do que ele falou nas redes sociais. Exatamente. Se eu não me engano, foi uma semana antes da agressão à namorada, que tem vídeos mostrando a agressão à namorada. O João Neto ele deu uma entrevista, a gente não vai trazer aqui, não precisa, a gente já falou sobre ele em outro momento, mas na entrevista ele fala que existe um motivo para o qual a mulher pode ser agredida, e aí se me agredir, se me bater, eu bato também. Ele chegou a falar sobre isso. Outros vídeos do João Neto, ele chega a explicar coisas como se livrar de uma possível condenação, uma possível prisão, ele vai dando dicas para as pessoas. Olha, se acontecer tal coisa, você faz tal coisa. A gente não vai replicar isso, não vai incentivar as pessoas a fazerem isso, mas a conduta do advogado, que se tornou influencer com milhares de seguidores, ele se tornou famoso nas redes justamente por causa disso. E foi por isso que ele perdeu o registro de acordo com a OAB.
A suspensão do registro tem um prazo de 90 dias, que é válida a partir de ontem, né, quando houve essa suspensão, sendo que cabe recurso. Então, o João Neto ele pode solicitar esse recurso. Não cabe recurso. Não cabe recurso, perdão, isso ali errado, perdão, isso não cabe recurso. Mas aí tem uma questão, né? O João Neto, ele saiu do sistema prisional de qualquer forma. Pelo fato de ter um processo de violência doméstica, Maria da Penha correndo em paralelo, se ele não perdesse a OAB nesse momento por causa do que acontecia nas redes sociais, possivelmente em outro momento iria acontecer por causa do processo da Maria da Penha, com um desfecho aí que poderia ser ruim de fato para o João. E aí, um ponto interessante é que a decisão que revogou a prisão preventiva foi expedida pela Justiça de Alagoas, determinando o cumprimento de medidas cautelares. Então, ele vai utilizar a tornozeleira eletrônica, vai cumprir outras restrições, só que o processo de violência doméstica segue em segredo de justiça, então a gente não sabe até quando ou o que pode acontecer. E aí, essa matéria até traz, né, que ele se apresenta como ex-policial nas redes sociais, só que ele foi desligado antes mesmo da conclusão do curso, ainda no processo de formação. Isso tem mais de 15 anos, mas ele ainda se apresenta como ex-policial. Enfim, Ana, vou informar que as cenas são sensíveis, vou te pedir para trazer o vídeo que mostra uma das cenas de agressão contra a companheira do João Neto. Por favor. Vamos lá. Alerta aí de gatilho, hein, gente? O vídeo não tem áudio, então a gente pode ver que é um momento que os dois estão ali em briga, né? E a gente percebe que ele está tentando tirar a força ela de dentro do local. As informações entregues à delegacia é justamente essa, que ela, na denúncia, ela informou que ele queria que ela saísse à força do apartamento, e ela não queria sair porque tinha que pegar coisas. Foi um momento ali de briga. A gente também, até hoje, a gente está procurando saber quem é esse homem que estava dentro do apartamento, tá? E não foi identificado. Opa, obrigada, Val. E essa pessoa, aparentemente, não ajudou. Depois da briga, ela caiu, bateu o queixo, teve um corte, foi levado à delegacia. E sabe onde o João Neto foi preso? Nos arredores, no hospital. Ele foi preso nos arredores do hospital. E ele foi encontrado dirigindo na contramão nos arredores do hospital. E é esse mesmo homem que eu vou te pedir, Ana, para trazer um outro áudio. Nesse caso, é um vídeo que vai trazer os áudios. Olha os áudios que ele enviava para ela, que depois ela disse, né, que sofreu durante muito tempo com violência psicológica e já tinha aí, aparentemente, de acordo com as denúncias que foram feitas pela vítima, outros casos similares, mas não com a gravidade, né, que aconteceu dessa última vez. Por favor, né? Nunca começa com a agressão mais grave. Sempre tem outras antes. Vamos lá. Não, se preocupe não, pô. Se preocupe não. Viu? Se você quer andar como solteira, certo? Indo pro Lava Jato, com roupa de academia, onde tem um monte de homem, eu não tô lhe chamando de eu tô dizendo que seus comportamentos estão de certo? Agora, se a carapuça lhe coube, é porque realmente tá recaindo sobre você. Faz o seguinte, pegue suas coisas e vá pra casa de sua mãe, certo? Porque eu não tô aqui pra tá minha mulher andando com a saia, com a venda, com a fenda, certo? Que quando anda, mostra todo, certo? E indo pra academia, onde tem um bocado de homem, se exibindo com de roupa de academia, mostrando tá bom? Então faz o seguinte, pô, não tô aqui pra lhe tolir nada. Eu acho que as pessoas têm que ter a própria consciência. Eu não estou aqui para botar essa consciência de você, não. Certo? Agora, se você quer andar como uma ande, minha filha. Agora ande sozinha. Ande sozinha. Você pega as suas coisas, vai pra casa de sua mãe. Você anda até nua. Se sozinha era melhor, né? Você anda até nua, porque você não tem compromisso com ninguém. Não se preocupe, não. É isso, Ana, você já catou, justamente, né, um comportamento
agressivo, violento, uma prática de humilhação. João Neto, ele tem 47 anos, ele namorava há pelo menos 2 anos, a companheira que tinha 25 anos agora, né, com o momento da agressão. Então, ele começou a namorar quando ela tinha 23. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores, uma fama, recentemente deu um carro para ela, a gente até mostrou aqui um dos vídeos falando sobre ele, mas no inbox era esse tipo de coisa que acontecia, né, dentro de casa era isso. Triste, Ana, mas pelo menos se o OAB ele está, né, isso não quer dizer que ele não continuará com 2 milhões de seguidores. E só um comentário, eu vi aqui alguém falando rapidinho, olha, mas teve um cara lá, será que não foi infidelidade, mesmo que não justifique, mas gente, esse homem estava dentro da casa dele e ele estava fazendo a mudança. Essa suspeita nunca chegou em nenhum local, mas ainda que chegasse, sabe, a solução vai ser a agressão, então a gente vai revogar a Maria da Penha e vai aceitar que está tudo certo? O número de feminicídios vem crescendo muito no país, inclusive aqui na Bahia, um dos estados que mais mata mulheres. O recente mapa da violência revelou que a Bahia é o estado que mais mata mulheres. E a gente precisa realmente entender o que está acontecendo, porque essa galera está com esses discursos na rede social, ganhando seguidores, e isso é assustador. É isso, Ana. A gente se pergunta, né? Até mencionou assim, ele vai continuar tendo não sei quantos milhões de seguidores aí. Vai. Não, eu não acho que ele vai perder nenhum seguidor por conta disso. Assim como ele não perdeu a OAB por conta disso. Perdeu a OAB porque foi pego falando coisas que talvez a OAB não quisesse que ele falasse em voz alta. Porque ele não perdeu a OAB pela agressão, diz muito, sabe? Porque, sinceramente, um monte de gente vai continuar apoiando e questionando. Será que ela não fez nada para merecer? Será que não foi só uma discussão e ela escorregou? Tem o vídeo na sua frente, tem os áudios, tem as coisas que ele fala, tem todo um cardápio de evidências do comportamento dele, e ainda assim, será que a vítima não teve culpa mesmo? Será que não foi sem querer? Será que... Só o fato de a gente se fazer essa pergunta já fala bastante, sabe? Como as vítimas de agressão, de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico são vistas. Aliás, eu diria que essas pessoas seguem ele por isso mesmo, né? Então, assim, indiretamente, é uma vitória indireta, mas é isso, é uma vitória indireta. Daí eu comecei esse corte feliz porque eu falei, finalmente um pouco de justiça. Mas é pouca justiça, e é uma justiça que evidencia uma falta muito maior de justiça. Mas vamos lá. Que a moça agredida ali tenha segurança. Eu vou manter o meu desejo da primeira vez que a gente falou sobre esse caso. Desejo que ela tenha segurança, que ela tenha uma rede de apoio, porque isso é tudo que uma mulher nessa condição pode ter, viu? Porque esperar a justiça tem sido difícil, hein, galera? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, né? Bora lá. Vou dar um recadinho super rapidinho. Vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para convidar você para ver o nosso novo episódio do Telescópio aqui no Meteoro. Esse episódio estreia para todo mundo amanhã, na quinta-feira, dia 15, às 14 horas da tarde. E é um vídeo sobre o suposto, ou talvez o fim do casamento, da lua de mel entre Donald Trump e os donos das Big Techs. Será que esse relacionamento está azedando? Será que está indo para o buraco ou não? Será que tem aí uma chance desse amor prosperar? Vamos saber nesse vídeo. Já está em acesso aberto para os nossos assinantes do nosso clube de canais aqui no YouTube. Lembrando que quem assina o nosso clube de canais tem acesso antecipado aos vídeos e também pode mandar recadinhos e outras coisas que vem por aí no Cavaleiros do Vem Por Aí. Vamos lá. Amanhã, então, quinta-feira, dia 15, 14 horas. Não percam. Voltamos em seguida para mais assuntos do dia, chat. Beijos.